Você sabia que existem riscos consideráveis ao postar fotos de crianças em redes sociais? E mais, fique por dentro do projeto de lei que, se for aprovado, pode obrigar as empresas a divulgarem publicamente vazamentos de dados. E aí pessoal, eu sou Flávio França da Focal Data, como sempre é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Se você curte aí os nossos vídeos, não esqueça de dar aquele joinha, que é muito importante aí para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. E também inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. A companhia de telefonia alemã Deutsche Telekom lançou recentemente uma campanha muito importante de conscientização a respeito dos riscos inerentes à publicação de imagens de crianças em redes sociais. A campanha ela mostra a história hipotética, mas que pode se tornar realidade, de uma criança, uma menina de 9 anos chamada Ella. Os pais dela são convidados a irem numa sessão de cinema, como parte de uma promoção, e ali eles se deparam com a imagem da Ella reconstruída por inteligência artificial mais velha, falando de todos os danos que ela sofreu durante a vida toda por conta de fotos que eles publicaram em redes sociais quando ela ainda era criança. As cenas, elas mostram usos potenciais muito ruins da tecnologia, onde você tem aí roubo de identidade, você tem vexames públicos, você tem fraudes financeiras. O apelo central da campanha é focado na importância de se manter a privacidade dos dados de crianças, inclusive esse tipo de informação é até mais sensível do que dos próprios adultos, porque os adultos têm hoje em dia vários mecanismos aí para se defender disso. Uma criança, infelizmente, não consegue uma defesa efetiva contra esse tipo de imagem dela que pode ser distorcida e que passa a circular na internet de forma completamente incontrolável. Sendo assim, as crianças necessitam de proteções ainda mais rigorosas do que aquelas destinadas a adultos. Essa prática de colocar foto de crianças em redes sociais, ela é conhecida lá fora como sharenting, né? E a campanha que foi promovida pela Deutsche Telekom é uma campanha que em inglês se chama Share with Care, ou seja, compartilhe com cuidado. Portanto, a utilização de dispositivos de controle parental e ao mesmo tempo evitar postar ao máximo imagens dos seus filhos ou dos seus netos nas redes sociais fazem parte de cuidados que são muito necessários hoje em dia. Porque, na verdade, pessoal, é o seguinte, quando você protege uma criança, você, na verdade, protege toda a família dela. Até porque essa criança pode ser utilizada como veículo de extorsão, pode ser utilizada, infelizmente, em potenciais sequestros, pode ser utilizada nas mais diversas chantagens. Então, assim, uma vez que você protege uma criança, você protege toda a família. O importante, Flávio, para quem assiste nossas dicas, é que os pais monitorem, né, o perfil dos filhos, lógico, maiores, porque mesmo as crianças pequenas como as maiores, precisa ter um acompanhamento para saber quem que está curtindo foto, se o perfil é travado e não aberto para todo mundo, para familiares, para amigos mais próximos. Importante ter esse acompanhamento para que não tenha esse tipo de problema, apesar de, né, a pessoa pode entrar e passar para outra, enfim, mas é bom fazer esse acompanhamento aí para monitorar. Não, e é pior, Sérgio, parece que a própria Deutsche Telekom, eles fizeram uma pesquisa, né, e nessa pesquisa eles identificaram que 75% dos pais hoje compartilham imagens dos filhos sem nenhum tipo de proteção. E mais, eles falam que 8 em cada 10 pessoas sabem que tem seguidores que eles sequer conhecem. Ou seja, as imagens dos filhos estão sendo expostas para gente que os pais sequer conhecem, mas que seguem eles ou são amigos nessas redes sociais. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, você não sabe quem está vendo a imagem do seu filho e principalmente qual é a intenção dessa pessoa numa potencial utilização da imagem aí do seu pequeno. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, recomenda que vocês evitem
postar fotos das crianças no ambiente escolar, por exemplo, para que você não identifique em que escola ele estuda. Evite postar foto de crianças junto com os amiguinhos, porque esses amiguinhos também podem ser identificados aí por golpistas. E também evitar ao máximo postar fotos de crianças quando elas não estiverem completamente vestidas, por exemplo, numa piscina ou numa praia, porque esse tipo de material, infelizmente, é muito utilizado nessas redes internacionais de pedófilos. Outra coisa importante, pessoal, é que vocês desativem nos dispositivos, nas câmeras fotográficas que vocês utilizem, ou mesmo no próprio celular, vocês desativem aquelas funções de localização das fotos, porque às vezes esse tipo de metadado ele pode ser analisado aí por bandidos, por criminosos, para descobrir onde as fotos foram tiradas. De repente o cara descobre o endereço da sua casa, o endereço da escola onde seu filho estuda. Tá? Então é importante desativar essa função de localização das imagens. Para vocês que quiserem assistir o vídeo da Deutsche Telekom, que é muito bem produzido e nós recomendamos, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse programa de hoje. O projeto de lei 1876-23, proposto pelo deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, se for aprovado, ele busca aumentar a transparência dos ataques cibernéticos e vazamentos de dados quando acontecem em empresas. A medida proposta, ela pretende obrigar que companhias, que empresas, tenham que declarar publicamente quando sofrerem ataques cibernéticos que acabem com o vazamento de dados sensíveis. Essa divulgação ela deve ser feita obrigatoriamente na grande imprensa, nas páginas sociais dessas empresas que foram atacadas e também nos sites oficiais delas. Essa divulgação é um tipo de nova obrigação a ser inserida na Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela determina, se de fato essa PL for aprovada, que as empresas elas têm até 72 horas, até 3 dias após a ocorrência do ataque para informar as autoridades. O autor do projeto, ele argumenta que, uma vez que os usuários têm conhecimento de que os seus dados foram vazados num ataque digital, eles podem, a partir daí, então, tomar medidas para prevenir possíveis golpes ou enganações utilizando aí o nome deles e outros dados, como CPF, endereço e etc. Ao mesmo tempo, a medida ela aumentaria a conscientização da importância da segurança digital no dia a dia e na vida das pessoas de uma forma geral. No entanto, existe uma questão delicada em relação a esse projeto, que é o seguinte, que essa informação pública, esse aviso público de que os dados foram vazados só deveria acontecer, de fato, quando comprovadamente você tiver terceiros envolvidos aí nesse vazamento. Ou seja, isso poderia abrir brecha para uma série de interpretações, o que poderia, infelizmente, anular, mesmo que parcialmente, os potenciais benefícios desse projeto de lei. E aí, Serginho, o que você acha disso, cara? Eu acho que as empresas precisam se preparar melhor. O importante é estar com toda a tecnologia possível para evitar esses vazamentos de dados, né? Exatamente. Matar o problema na fonte dele, na origem dele. Até porque, pessoal, hoje em dia, um dos maiores ativos do nosso mundo é a informação, né? E uma vez que uma empresa ela sofre um ataque cibernético desse nível e tem aí os seus bancos de dados comprometidos, vazados na internet, isso tem várias consequências negativas para a companhia. Primeiro, existe um dano muito forte à imagem dela, né? As pessoas passam a ter uma percepção completamente diferente de que a sua empresa é meia boca, de que a sua empresa deixa dados vazarem. Não é legal isso. 2, existe um potencial de prejuízos financeiros consideráveis aí, né? Mas também por ações que essa empresa pode sofrer por parte de usuários que se sentiram prejudicados ou que de fato aí tiveram prejuízos monetários em decorrência desse tipo de vazamento, né? Então, assim, vazar dados é sempre muito ruim. Por isso que o que o Sérgio falou é importante, ou seja, é bom você ter uma política de segurança digital bem montada, juntamente com a utilização de soluções que efetivamente garantam ao máximo a segurança de toda a sua superfície de ataque, de toda a sua infraestrutura de TI dentro da sua companhia, exatamente para evitar vazamentos e você não ter que ficar divulgando publicamente nada porque simplesmente nada aconteceu, né? Essa seria a situação ideal. E nos consultem também, porque nós temos diversas tecnologias, diversas soluções em cibersegurança que pode ajudar a sua empresa
a evitar esses problemas. Com certeza, pessoal. É assim, o pessoal fala assim, ah, mas investir em TI sai caro, Flávio. Não, não sai caro, pessoal. O que sai caro é o prejuízo que você terá tanto de imagem quanto financeiro quando não se investe em infraestrutura adequada de TI e principalmente segurança digital. Focal Data, tudo está conectado.